Tá com clima de chuva já aqui na roça, mas agora eu quero entrar num assunto. Deus abençoe esse tempo aqui. Segura aí, Jesus. Porque agora é um assunto assim que foi onde você contou o testemunho que gerou mais de 100 mil visualizações. Eu acho que quem tá comigo até agora assistindo quer saber da história que você passou na sua família em relação à sua irmã gêmea, né? Que Deus permitiu, né? Deus levou ela. E isso foi mais ou menos nessa época que você queria parar e Deus entrou e... Foi mais pra trás, mais pra frente, né? Eu voltei, fiquei firme, continuei cantando no meu ministério. Por os meados lá de 2014 para 15, eu sempre falava pra ela assim, irmã, ela tinha se afastado já, né? Eu tava firme. Quando eu voltei pra igreja firme com Deus, ela saiu dos caminhos do Senhor. Então, assim, foi algo que me impactou muito, porque eu falei assim, Deus, a minha irmã que me ajudava não tá mais do meu lado agora. Então, assim, eu preciso fazer alguma coisa para trazer ela de volta. Então, assim, eu ia pra igreja, eu pensava nela, e teve o último congresso que ela participou, foi eu que fui falar com o pastor e a liderança, porque ela tinha vergonha, né? Ela falava assim pra mim, irmã, por favor, eu preciso participar desse congresso. Por mais que eu não esteja firme na igreja, eu preciso participar desse congresso. E foi o último congresso que ela participou. O último congresso. Então, assim, ela participou, ela regeu os jovens. Então, assim, eu lembro que ela regia com tanta maestria, assim, sabe? Com um brilho no olhar do que ela estava fazendo, ela fazia com muita excelência, sabe? Ela solava com excelência, ela também cantava? Cantava, ela começou a cantar primeiro que eu. Então, assim, eu lembro dela reger, de ela solar, o brilho que tinha no olhar dela. E a minha irmã, ela sempre foi sensível ao Espírito Santo de Deus. Ela, tipo assim, era como se Deus estivesse falando com você. Deus usando para falar com você. E ela bem aqui chorando, como se Deus estivesse falando com ela, mas Deus estava falando com você. E eu lembro que todas as vezes que eu olhava para ela, eu me inspirava muito. Porque eu falava assim, um dia eu vou ser igual a minha irmã. Um dia eu vou cantar como ela canta, um dia eu vou reger, amo reger. Muita gente não sabe, mas eu sou regente também. Eu amo reger, tipo assim, com muita maestria, assim, sabe? De me entregar, de viver a música que eu tô regendo, de transmitir, eu regi muitos jovens, de transmitir eles, o que eu tô vivendo na música. E eu falava pra eles assim, não é só cantar da boca pra fora, é sentir a canção. É saber para quem nós estamos entregando a nossa adoração. Não é para mim. É algo profundo. Não é para mim, não é para o pastor. É para Deus. Para que através da nossa adoração que suba a Ele e que Ele mude o ambiente, que Ele movimente o ambiente com a presença dEle. Eu falava muito para Deus assim, Deus, como assim que eu voltei e ela saiu? Entendeu? Aí foi quando Deus falava muito para mim, agora você, do mesmo jeito que ela lutou pela sua vida, você vai lutar pela vida dela. Então, assim, era... Nessa época, você estava com quantos anos? Vocês, né? Nessa época, eu acho que eu estava por uns 20 anos de idade. 20 anos de idade. Porque... Era 20 anos? Deixa eu ver. Quando ela se afastou, foi por aí. 19 para 20 anos, né? Aí foi quando eu voltei para a igreja, fiquei firme. Comecei o meu ministério, comecei a cantar. Quando foi... acho que eu namorei 2 anos, né? Aí fui, noivei, casei. E eu lembro que... eu sempre falava com ela, sempre. Foi quando por volta de... eu tava o quê? 3 anos de casada, se não me engano? Foi quando tudo aconteceu. 3 anos de casada. Eu não morava com a minha mãe mais, eu morava num apartamento com meu esposo. E eu lembro que ela ia muito no meu apartamento. A gente conversava, ela me pedia... Eu sempre fui a maior, né? Sempre tem um gêmeo que é maior que o outro, vocês podem perceber. Sempre tem um gêmeo que é maior que o outro um pouquinho, tem um gêmeo que é mais gordinho que o outro um pouquinho, tem uns que é mais inteligente que o outro um pouquinho, sim, isso tem. E eu lembro que ela falava assim, irmã, eu sei que eu não calço o mesmo número que você, né? Ela calçava perto, mas não o mesmo. Mas você me empresta a sandália? Ela ia muito na minha casa, a gente tinha esse convívio. Até que quando ela descobriu tudo do namorado dela, ela começou a viver, tipo assim, eu não presenciei ela me falar que ela estava numa depressão. Mas só de eu olhar dentro do olho dela, e tem gente que pergunta se é verdade que gêmeo sente o que o outro sente. Sim, é verdade. Tinha dia que eu tinha uma tristeza na minha alma que eu não sabia de onde que vinha. Sabe, eu tinha vontade de chorar.
Tinha dia que eu tinha agenda. Eu amo louvar Jesus, amo ministrar louvor, a palavra de Deus, amo ver vidas se rendendo aos pés de Jesus. E tinha dia que eu tinha uma agenda para ministrar e eu tava triste o dia inteiro. E eu falava assim, Deus, não tem alguma coisa errada, não. Eu consagrei a minha vida, eu jejuei, eu tive um momento de devocional, de oração. Por que eu tô triste? Se hoje eu vou fazer o que eu mais amo fazer, que é te servir, com todo o meu coração. Por que eu tô triste, Deus? Eu ia pra frente do espelho e ficava chorando. E eu falei, não, Deus tá repreendido, eu não aceito essa tristeza na minha vida de jeito nenhum. Foi quando eu ligava pra ela. E eu falava pra ela assim, irmã, você tá bem? Ela, não tô bem. Foi quando ela começou a me contar tudo da vida dela que ela tá vivendo. E eu falava pra ela assim, vem pra casa da minha mãe, a gente vai conversar. Eu vou te ajudar, eu vou te ensinar o que eu sei que Deus tem feito na minha vida. E na minha primeira agenda fora, que foi em Goiânia, né? Ela e minha irmã foram as que mais ficaram felizes. E ela disse, você vai pra Goiânia. Ela já tinha ido pra Caldas Novas, né? Ela falou, a gente passa por lá, vai ser muito bom, você vai ver muita coisa legal, vai ficar muito feliz. E eu vim pra Goiânia, né? Cantei. Quando eu cheguei em casa, ela, como é que foi lá? Como é que foi? Foi uma bênção, né? Eu tenho certeza. E por mais que ela tinha aquela alegria de estar me vendo, na presença de Deus, ela não tinha voltado para os caminhos do Senhor Jesus. Então, assim, ela tinha um temor, ela conhecia Cristo, mas ela falava para mim assim, não tenho força. Não tenho força, porque eu sempre falo, se num relacionamento existe uma pessoa fraca e a outra está fraca também, a tendência delas é as duas caírem. Agora, se existe alguém no relacionamento que tem a cabeça firme, focada no que quer, ela está ali forte em Deus, ela vai permanecer para influenciar aquela pessoa, está forte também. Então, assim, ela estava num momento muito frágil da vida dela, o relacionamento que ela estava também estava muito frágil. Então, ela descobriu coisas assim que só veio colocar ela mais para baixo, ela estava tipo numa depressão. E eu tinha certeza de que Deus cuidava da minha irmã, porque era o que eu falava muito para Deus. Deus, eu não sei onde minha irmã está nesse momento, mas eu quero que a tua mão vá até ela. Até que um dia eu fui numa casa, eu não cheguei a te contar essa parte, eu estava na casa de uns amigos, que lá sempre tinha uma oração na madrugada, e eu lembro que estavam orando, foram orar por mim. E eu comecei a sentir uma aflição no meu coração muito grande. E eu falei assim, Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Eu comecei a sentir uma opressão maligna, assim, muito forte, muito forte, muito forte. Foi quando eu caí no chão, eu comecei a chorar desesperada, porque eu via sangue na minha frente. Sangue, 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 muito sangue, sangue, sangue. E, de repente, na mesma hora que eu via sangue, eu via a minha irmã deitada numa maca com a cabeça saindo muito sangue. E eu falava assim, não, 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 a minha irmã não, a minha irmã não. E foi quando o meu amigo falou assim, você tá vendo alguma coisa? Eu falei, tô vendo. E eu falava assim, não, não permita, Deus, não permita. E ele falou assim, o que você tá vendo? Eu falei, tá vendo a minha irmã deitada numa maca com a cabeça cheia de sangue. E é muito sangue. Aí a gente ligou pra ela ficou muito assustada. A gente ligou e falou, Jéssica, volta pra Jesus. Deus tem algo na tua vida muito lindo, volta pra Jesus, por favor. A sua irmã que tá desesperada, eu falei com ela, eu falei, irmã, por favor, Deus te ama tanto, 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 tanto. Volta pra Jesus. E eu falava pra Deus, Deus, salva a minha irmã, tenho encontro com a minha irmã, Jesus, muda a história da minha irmã. Foi quando eu fui numa agenda e ela falou pra mim assim... Mas antes disso, Deus falou de uma tempestade. Ah, foi. Eu fui numa igreja, Foi né? antes dessa visão que você teve ou foi depois? Foi depois, foi depois. Eu fui numa igreja, né, com um amigo nosso, Edevaldo, e com a esposa dele, a Jaque. E eu lembro que Deus falou bem assim pra mim, usou uma missionária e falou bem assim, eu tenho algo de Deus pra falar com você, você quer ouvir? E eu falei assim, quero, da parte de Deus eu quero ouvir sim. E ela olhou pra mim e falou assim, tem certeza? E eu falei assim, tem. Eu pensei assim, né, fiquei meio assim, né, o que lá vem, Jesus, tá duro comigo de novo. E eu falei assim, Jesus, amém, eu vou ouvir. Foi quando ela começou a falar comigo, assim, na autoridade mesmo. Ela falou, virá um vento muito forte, assim diz o Senhor. É um vento que parece que vem para acabar com tudo, com o seu ministério, com a sua casa, com a sua família, com tudo. Mas não peça a misericórdia de Deus. Porque tudo que Deus vai fazer é para glorificar o nome dele, para salvar um dos teus. Eu pensei em todo mundo, pensei no meu pai, pensei em primo, pensei em tio, pensei em um bocado de gente. A única pessoa que eu não pensei, que não passou nenhum momento na minha cabeça, nem um segundo, foi a minha irmã, a Jéssica. Foi quando fui para casa, naquele temor, e falei assim, quem será, Deus? O que vem aí? O que vai acontecer? Porque Deus fala, você pensa que vai acontecer amanhã. Uhum. E não, muitas das vezes não é assim.
E eu lembro que fui pra casa, fui prosseguindo a minha vida normalmente, até que no dia ela falou assim comigo, eu vou contigo na agenda. Eu falei, vai nada, é conversa, você nunca vai, você só fala que vai, você nunca vai. Ela falou assim, eu vou, irmã. Tá, fui pra casa, quando foi no outro dia eu cheguei em casa, eu cheguei na casa da minha mãe pra pegar alguma coisa que eu tinha deixado lá. Quando eu chego em casa, quem abre a porta pra mim é arrumada ela, a minha irmã, a Jéssica. Você não tava nem botando fé, né? Não. Falou por falar. Sabe quando a pessoa fala e perde a credibilidade? E você não acredita mais? E eu falei assim, tu vai mesmo? Ela falou, vou. Eu não falei que eu ia? Eu vou. E eu falei assim, amém, glória a Deus, vamos lá. A gente foi pra parada, pegamos um ônibus, fomos pra agenda, eu e ela. Foi um momento assim, incrível na minha vida que eu vivi. E só de ter aquele momento de pegar um ônibus, de ir com ela, foi muito bom. Aí eu lembro que chegamos na igreja, oramos, Deus falou com ela o culto inteiro. Deus usou o pastor da igreja para falar com ela. Aí vamos ouvir a irmã Geice, hoje ela vai ser ministrante tanto na parte da palavra como no louvor. E eu fui ministrar a palavra, eu comecei a pregar, comecei a falar de Jesus, o que Deus tinha feito na minha vida. E ela me olhava assim, chorando o tempo todo, porque ela viu a mudança que eu tive na minha vida, né? Eu lembro que ela olhava pra mim com o olho assim, o meu olho é mais verde, um pouquinho mais claro que o dela. E ela me olhava com o olho assim, tipo assim, de admiração pelo que Deus tinha feito na minha vida. E eu lembro que eu terminei a minha ministração, Deus falou pra mim assim, faça o apelo. E eu falei assim, Deus, todo mundo aqui é crente, uma igreja bem pequena. Eu falei, Deus, todo mundo aqui é crente. Todo mundo aqui te serve, eu tenho certeza. E ele falou assim, tem certeza, Geice? Quando ele falou, tem certeza, Geice? Ele pegou meus olhos e fixou no olhar da minha irmã. A minha irmã tinha um olhar de socorro, me ajuda. Socorro, eu não consigo mais respirar. Então, assim, naquele momento eu olhei para o olhar dela e eu falei, irmãos, tem alguém que quer renovar a sua aliança com Cristo, que quer ser recebido, Deus, que o Senhor receba a sua vida e que Ele receba a Deus na sua vida também. Eu lembro que ela foi a única vida daquela noite. Ela levantou a mão, bem tímida assim. Eu até falei pra Esté que eu tinha um vídeo, eu apaguei que eu não conseguia olhar. Eu lembro que ela tinha mania de... Ela tava com um casaco preto, ela tinha mania de furar todos os casacos dela e colocar o dedo assim pra ficar a mão assim, né? E ela ficava sempre, ela tinha adenoide, né? Ela não respirava pelo nariz. E ela ficava toda hora assim, coisa no nariz, coça no nariz. Eu lembro que ela olhou dentro do meu olho. E eu fiquei tão assim, sem reação de ver a minha irmã na minha frente, que eu vi a minha oração de 6 anos ser respondida naquele dia. E eu lembro que eu falei assim pra Deus, Deus, é real? E ele disse, é real. Foi quando eu olhei dentro do olhar dela e ela olhou pra mim e falou assim, irmã, não dá pra viver sem Deus. Não dá pra caminhar sem Ele. A gente pode andar e andar. E a gente volta pra onde? Pra Ele. Então, assim, aquele que um dia conheceu a presença de Deus, ele pode sair, andar. Um dia, ele vai sentir falta da sua maior riqueza. Que o dinheiro não compra, que o ouro não compra, que a presença de Deus. Ela é o nosso maior bem, o nosso bem mais precioso. Ela olhou para mim e falou assim, obrigada. Porque hoje eu renovo a minha aliança com Cristo, através da sua vida, e obrigada por ser você. Então, assim, eu olhei para aquilo, eu não sabia se eu corria, se eu chorava, eu não tinha reação de nada. Eu estava muito feliz. E eu saí de lá, eu cheguei, já contei para minha mãe, já contei para o meu esposo, e eu fiquei muito feliz. Foi quando Deus começou a guiar ela, né? Eu conversava muito com ela todos os dias, ela estava muito feliz, muito mesmo, com muitos planos. Foi quando, não chegou nem um mês, foi quando tudo aconteceu. Então ela reconciliou e dentro de um mês já Deus preparou ela e levou ela.